Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma live na Faculdade Atenas. Estamos todos felizes com isso. E essa live de hoje é para nós comemorarmos o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um momento em que nós chamamos a atenção de todos para um problema de saúde pública que é o câncer de mama. Então, nós agora estamos iniciando uma live para nós discutirmos o câncer de mama. Eu sou Lucélia Caputo, sou médica, sou patologista e hoje eu sou coordenadora do curso de medicina da Faculdade Atenas Passos. E então, nós vamos chamar duas profissionais, duas médicas, e essas duas médicas vão então discutir a respeito do câncer de mama, todas as suas implicações, desde os fatores de risco, as pessoas que são mais atingidas, até a questão do tratamento, né? Tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento quimioterápico. É só a gente aguardar um pouquinho e nós vamos iniciar essa discussão. Muito bem, e agora a gente vai chamar as duas médicas que vão participar conosco. Boa tarde, doutora Maria Lúcia, boa tarde, doutora Maísa. É um prazer enorme tê-las conosco. Boa tarde. Prazer é nosso estar aqui hoje. Eu gostaria que vocês duas se apresentassem para que o nosso público, então, as conheça. Por gentileza. Eu sou Maria Lúcia, sou médica mastologista do Hospital do Câncer e da Santa Casa de Passos. E nós vamos tentar hoje esclarecer algumas dúvidas e do sério coordenar a gente, tá? Com certeza, vou ajudar nessa discussão. Doutora Maísa. Eu sou oncologista clínica aqui do Hospital do Câncer também, a gente trabalha junto na mesma equipe. Que bom, fico muito feliz, é um prazer para nós tê-las aqui. Então, eu gostaria de começar essa nossa discussão para a gente lembrar a todos quais são os fatores de risco que estão envolvidos na gênese do câncer de mama. Alguma de vocês quer iniciar falando sobre os fatores de risco? No sério, os fatores de risco, assim, a gente considera os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os fatores não modificáveis, a gente tem, em primeiro lugar, o gênero, porque o sexo feminino tem um risco muito maior de ter câncer de mama que o sexo masculino. Mais ou menos um homem para cada 100 mulheres que pode desenvolver câncer. Então, quer dizer que o sexo feminino, o risco é muito maior. A idade, a gente sabe também que quanto mais a gente vai envelhecendo, quanto mais o tempo passa, maior o risco da gente desenvolver qualquer tipo de câncer, né? E entre eles o câncer de mama também. A idade, a predisposição genética de cada pessoa, que isso envolve a história familiar, por exemplo, aquela pessoa que tem mãe ou irmã que teve câncer de mama, principalmente na idade mais jovem, né? Antes assim, dos 35 anos. Então, essas pessoas a gente sabe que tem uma predisposição genética, que também é um fator não modificável, né? A questão da gravidez, da amamentação, porque a gente sabe que a mulher que antes já teve um filho, já amamentou, ela teve uma certa proteção. A pessoa que tem também uma menopausa mais tardia e uma menarca mais precoce, ou seja, a primeira menstruação muito cedo e a última menstruação tardia, ela ficaria muitos anos exposta a uma quantidade de hormônio maior. Então, também ela teria um risco maior de ter câncer de mama.
Isso entre os fatores não modificáveis, né? Tem também a raça, a gente sabe que a raça branca tem um risco maior, mais assim do que os orientais, tudo. Mas a gente sabe, por outro lado, que a raça negra muitas vezes tem um prognóstico pior. Então, dentre os fatores não modificáveis, seriam esses. E dos fatores modificáveis, a gente tem a obesidade, que a gente sabe que quanto maior a gordura corporal, maior a quantidade de hormônio circulante e maior o risco dessa mulher desenvolver câncer de mama. Então, a gente tem o sedentarismo, a má alimentação, todos os fatores que levariam a uma obesidade, né? Então, isso inclui dieta, atividade física. Então, esses fatores são fatores modificáveis. E é onde a gente hoje pega muito em si e batalha nisso, porque é onde a gente consegue fazer uma certa prevenção. Porque nesses, eu sempre falo nos meus pacientes, falo assim, a genética, a sua herança, isso você não vai mesmo conseguir mudar. Agora, a questão de alimentação, atividade física, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de hormônios por tempo prolongado, isso são fatores que a gente consegue influenciar. Então, os fatores de risco, esses são os principais. Doutora Maísa, quer falar alguma coisa a respeito? Não, eu acho que abordou os principais, né, fatores de risco. Eu acho que é importante isso, incidindo nesses fatores modificáveis, é o que a gente consegue trabalhar como uma prevenção primária. Muito bem. Concordo que a doutora Maria Lúcia abordou muito bem, de uma maneira muito didática. Você falou, então, do uso de hormônio. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual que é o papel do estrógeno nessa carcinogênese? E os anticoncepcionais podem ser considerados protetores, podem ser considerados causadores? A reposição hormonal, ela pode ser ruim ou não? Qual a sua opinião? Então, a Maísa vai falar da exposição ao estrógeno, da carcinogênese, e aí eu já acordo o anticoncepcional e a questão da reposição hormonal. Isso, A gente sabe, assim, né, que no nosso organismo, as células estão, em todo momento, existem mutações, né? Só que a gente tem um sistema de autorregulação, né? De inibição da proliferação celular incontrolada, da própria morte celular de uma célula que às vezes está mutada. Então, a gente tem mecanismos de autocontrole, né? O câncer acontece como? Quando a gente, às vezes, essas mutações, né, por algum estímulo, conseguem vencer esses controles que a gente tem, esses mecanismos de autorregulação. Então, para ter um câncer, a gente tem que ter essa mutação que vence essa regulação, que provoca uma proliferação celular incontrolável, que às vezes também perca esse mecanismo de regulação de apoptose, e que tem a capacidade também depois de invadir, né? Invadir os tecidos e de ter uma disseminação. Então, a gente sabe que o estrógeno, a gente tem efeito do estrógeno normalmente, né? Em várias partes do organismo. E a mama é uma delas. A gente tem receptor de estrógeno e progesterona na mama, e que a variação, às vezes, a gente sofre variações, né, de influência hormonal durante todo a evolução, né, durante todo o crescimento feminino, né? Na puberdade, às vezes no ciclo menstrual, né? Que às vezes perto do ciclo tem um estímulo da mama na reprodução, né, na gestação. Todos esses momentos a gente sofre modificações e estímulos pelo estrógeno. Acontece que, às vezes, esse estímulo excessivo numa célula já mutada, que provocou, que já tem alguma alteração, pode estimular a proliferação, ajudar a vencer esse controle, né? Então, a gente sabe que, às vezes, o excesso de estímulo hormonal, né, provocado, às vezes, por uma reposição, por um anticoncepcional, às vezes poderia
aumentar esse estímulo, né, da proliferação celular. Isso que a Maísa falou é muito importante, porque hoje a gente sabe muito da questão do tempo também de uso. Todos os trabalhos em relação à reposição hormonal e em relação ao uso de anticoncepcionais têm a ver com o tempo de exposição da pessoa. Por isso que a questão da gravidez, a mulher estaria, de certa forma, no período ali que estava aumentando, ela teria uma exposição menor ao estrógeno. Por isso que antigamente as mulheres tinham mais filhos, a proteção seria maior, né? Seria de 10, igual minha mãe teve 9 filhos, 10 anos que amamentou, 10 anos de proteção. Isso na vida conta muito. Agora, a gente sabe também que a pílula tem a gente tem muito que avaliar o risco-benefício. Porque uma gravidez também indesejada, principalmente na adolescência, não foi planejada, assim, também envolve vários riscos na vida dessa pessoa. Então, hoje, tudo que a gente vai conversar sobre hormônio, todos os trabalhos que a gente tem, a gente não omite esse risco. Existe esse risco, mas tem uma fase da vida que o benefício é muito maior que o risco. Então, a gente tenta sempre usar a dose menor por um tempo menor. A gente, nos trabalhos assim, principais de reposição hormonal, até 5 anos de uso, a curva de risco para quem usou e não usou fica praticamente igual. Depois começa a aumentar um pouquinho, depois de 5 anos de uso começa a aumentar. E aí a gente tem que considerar, claro, tudo na vida dessa pessoa, assim, os outros fatores, né? Se a pessoa é obesa, se ela tem uma história familiar, se ela é uma pessoa que é ativa fisicamente. Então, é tudo um conjunto, né? Mas existe, sim, essa relação do uso da pílula e da reposição hormonal com o aumento do risco de câncer de mama. Mas não é assim também um risco absurdo que a gente não possa usar. Tudo com moderação, indicação médica, no tempo adequado, é bem visto também. Porque tem a questão também a pílula nem tanto para proteger a mama, não, mas a reposição hormonal protege a mulher de muitas outras doenças, né? Da questão até de doença cardiovascular, tem uma proteção no estrógeno. Então tem que ser bem discutido. Muito bem. Discordo um pouquinho da proteção cardiovascular, porque a gente sabe que a reposição hormonal não reduz o risco de aterosclerose. Mas eu concordo que tudo tem que ser bem pautado naquilo que é a necessidade do paciente naquele momento e que nada é para sempre. Sempre tem que reavaliar o paciente. Concordo perfeitamente. Uma pergunta que tinha aqui já foi respondida, que é a respeito da paridade. Então, você já me respondeu, né, que as mulheres antigamente eram multíparas, amamentavam seus filhos e por isso elas eram menos portadoras de câncer de mama, né, e que hoje a paridade diminuiu e por conta disso a gente tem, sim, né, esse risco. Com relação ao fator genético, você me falou a respeito já, né, da idade de surgimento desses cânceres para a gente pensar em herança genética. Você pode repetir e enfatizar, por gentileza? A gente considera assim, né? A gente fala assim, que todo câncer é provocado por uma alteração genética. Só que uma porcentagem pode ter alterações, mutações genéticas hereditárias, né? Que essas são transmitidas, então, da linha germinal. Não são somáticas, né? São da linha germinal. Então, elas podem ser herdadas, né? Que a gente chama de síndrome de câncer hereditário. Do total do câncer de mama, isso representa muito pouco o câncer hereditário, é de uns 5 a 10%. Só que a gente sabe que sim, né, ter um familiar, né, com câncer de mama aumenta o risco, né? Às vezes, ter mais de um familiar, esse risco também aumenta. É um fator de risco também. A gente sabe que das mutações para câncer de mama mais conhecidas, que são transmitidas, tem essas mutações BRCA1, BRCA2, do TP53, e cada dia tem sido estudado, faz esses estudos, né, genéticos, tem visto mais mutações. Do BRCA1 e 2 são as mais conhecidas assim, no nosso meio. A gente não trabalha assim, tanto com pesquisa, então, na verdade,
as pacientes mais jovens, todas têm indicação de pesquisar, mas ainda são estudos caros, a gente não que trabalha com SUS muitas vezes não tem essa facilidade na pesquisa. Mas o que é importante é a pessoa saber, sim, que não é porque uma avó teve câncer de mama com 60 anos que o risco dela é tão maior. É diferente quando tem alguém muito jovem, né? Uma mãe que teve com 30 anos, ou uma irmã, ou duas irmãs, ou alguém do sexo masculino, ou alguém que teve câncer de mama bilateral, ou alguém que teve câncer de ovário, que também está relacionado. Então, a gente direciona um pouco esse risco, porque as pessoas muitas vezes confundem muito, assim. E às vezes tem parente distante e já fica preocupado, né, de achar que o risco é tão maior. É igual a Maísa falou, só mais ou menos uns 5% que tem essa questão hereditária. A grande maioria não tem essa possibilidade, né? Concordo com você, né? O associado ao câncer hereditário é geralmente essas pacientes mais jovens, que o diagnóstico às vezes foi em uma idade mais precoce, que tem, como ela comentou, né, bilateral, que tem um homem também, câncer de mama. E, nesses casos, tem uma maior probabilidade de estar associado ao síndrome de câncer hereditário. Então, nesses casos, tem uma recomendação de fazer esses testes, né, para ver se realmente possa ter essa associação com o síndrome do câncer hereditário. Perfeito, perfeito. Então, lembrar que, apesar de que sim, o controle da mitose é genético e o câncer é um descontrole da mitose, obviamente a base é genética. Mas o que é herdado realmente é uma porcentagem bem pequena, não é verdade? Com relação à prevenção, qual que é a opinião de vocês duas a respeito da idade ideal para iniciar o exame de mamografia como screening e qual que é a validade do autoexame para o diagnóstico precoce de câncer de mama? Então, é assim, a gente sabe que o autoexame é ainda importante porque muitas vezes a mulher não tem acesso à mamografia, então a gente não descarta o autoexame. Ele é usado como um exame de autoconhecimento corporal. Ele é importante no sentido que, às vezes, a própria mulher que vai perceber esse nome. Às vezes ela não está numa idade assim, de rastreamento, às vezes não tem acesso mesmo, né? Porque a gente tem um problema ainda grande com a questão de mamografia, e principalmente com a leitura dessas mamografias, o país é muito grande, então tem regiões que é muito difícil esse acesso. Mas a gente sabe que a mamografia é o principal exame para rastreamento. Não é o autoexame, não é o ultrassom, é a mamografia. O nosso governo colocou de 50 a 70 anos a realização, né, pelo SUS e tal, é a partir de 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mama e a Sociedade Brasileira de Radiologia, tudo coloca a partir de 40 anos. Então, recomendado é entre 35 e 40 anos, a gente faz uma mamografia de rastreamento, uma de screening. E, a partir dos 40, o recomendado é fazer anualmente, pela Sociedade de Mama. Mas o governo colocou isso. Então, pelo SUS, consegue a partir de 50 anos, né? Na verdade, não tem, assim, um rastreamento perfeito, assim, no Brasil. Longe da gente ter esse rastreamento. Então, hoje, está muito, assim, que a gente está procurando, que a gente está preocupado, porque até esse ano o tema do Outubro Rosa foi isso, no sentido de quanto antes, melhor. É no sentido de quanto antes você fazer o diagnóstico, melhor. Porque a gente sabe que quanto mais precoce, quanto menor for esse tumor no momento do diagnóstico, maior a chance de cura da mulher. Então, assim, realiza muita mamografia e muitas vezes, até de qualidade duvidosa, muitas vezes não mostra. É comum o paciente chegar para a gente 6 meses depois que fez uma mamografia e mostrar. Então, ela perdeu muito tempo nesse trajeto. Então, tem muita coisa para a gente ver. Mas, assim, se for pensar, rastreamento é mamografia e a idade ideal, pelo menos 40 anos, para iniciar, né? Agora, claro, se a pessoa tiver na família dela alguém que teve câncer de mama com 35, o recomendado é ela começar 10 anos antes daquele caso jovem. Então, se a mãe dela teve com 35, a partir de 25 ela já tem que começar a rastrear, né? Mas isso seria uma paciente de alto risco, não é para a população em geral.
E a idade também que termina, que eu acho que é uma coisa que é importante, que muita gente pergunta, fala, mas vai fazer até quando, né? O recomendado é fazer enquanto a pessoa tem uma expectativa de pelo menos 10 anos para frente. Então, o nosso governo também põe até 70 anos, né, que pararia o rastreamento pelo SUS, mas se a pessoa tem lá condições de fazer a mamografia, tem saúde boa, ela está com 75, não tem outros problemas, e ela deseja fazer, não tem nada proibitivo. Ela pode fazer sim, e é recomendado que faça, porque ela tem uma expectativa de vida longa ainda, né? Assim, hoje, Obrigada. dependendo, né, das condições. Agora, eu falo isso mesmo. Tem gente que não tem nem acesso ao mamógrafo, não consegue nem se posicionar, então tem que ter bom senso. Se a pessoa tem muitos problemas de saúde, o exame vai ser difícil para ela, também não tem necessidade de pedir. Você pode fazer o exame físico e dispensar a mamografia. Eu acho realmente isso, né? Quando a gente fala de rastreamento no sistema de saúde pública, né? Às vezes a gente tem que priorizar, né? Alguma parte da população. Então, a população que tem maior incidência, né? A faixa etária de câncer de mama é essa população de 50 a 70 anos. Então, eu acho que como rastreamento, né? Pelo Ministério da Saúde, o que eles recomendam é essa, que vai ter mais rentabilidade de fazer um exame nessa população de um diagnóstico, a incidência maior. Isso não quer dizer que nas outras faixas etárias não tem o câncer de mama, né? Às vezes a incidência é menor, mas também a gente tem que pensar que às vezes a rentabilidade também de fazer uma mamografia numa pessoa mais jovem, que tenha, né, mais glândula, que a mama seja mais densa, às vezes a rentabilidade da mamografia não seja tanto como um exame de sangue. Por isso que a gente recomenda assim, né? O fluxo, às vezes, desse rastreamento no Brasil tinha que ser um pouquinho melhor. Porque às vezes é o que ela comentou, faz uma mamografia, mas a mamografia não é de qualidade, às vezes não define bem uma lesão, mas ela tem a mamografia pronta, né? E acha que com isso já está bom. Mas às vezes a paciente tem um nódulo, né, não acompanha esse nódulo, mas fez a mamografia anual e acha que é suficiente. Não, eu acho que tem que ter um fluxo melhor, mais coordenado, né? A gente pede sempre uma mamografia de qualidade e esse fluxo organizado, porque se tiver alguma alteração na mamografia ou no exame, tem um fluxo, né? O sério, uma coisa que a Maísa tocou, que é muito importante assim, para os futuros médicos, assim, para quem estiver ouvindo, é essa diferenciação entre mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica. A gente sempre repete isso e muita gente confunde isso, muito médico formado, às vezes, de muito tempo ainda confunde. E rastreamento é você pegar uma população que não tem sintomas e fazer mamografia para descobrir se naquele meio alguém vai ter câncer de mama, né? Vai ter alguma lesão suspeita. Agora, mamografia diagnóstica é a pessoa que chega já com um nódulo e fala, e você tem que ter bom senso de examinar, de o exame adequado. Se for uma menina novinha, que você palpou, você está percebendo que é uma lesão provavelmente benigna, você pode fazer um ultrassom diagnóstico, você pode fazer uma punção, alguma coisa para dar o diagnóstico, mas você não está fazendo rastreamento. Agora, é importante essa diferenciação, porque muitas vezes eu atendo gente jovem que ficou batendo na porta do médico pedindo para fazer mamografia e fala, não, você não tem idade. Então, isso a gente tem que ter cuidado, né? Pelo menos se examinar, ver o que você vai fazer para essa paciente, porque tipo, as nossas pacientes lá do Hospital do Câncer, nós tivemos mais ou menos 30% nas estatísticas lá, que foi antes dessa faixa etária do rastreamento, né? Então, é importante, assim, a gente tem que dar essa atenção para a mamografia diagnóstica, né? Fazer essa diferenciação. É óbvio que a gente tem que lembrar que todo paciente é digno de ser atendido, examinado, a gente tem que dar atenção ao problema e, obviamente, ele pode não estar naquela faixa que o governo acha mais adequada, né? E aí ele tem que ser tratado como um indivíduo único e não como uma população. Perfeito. Recebi uma pergunta agora a respeito de um paciente que já teve câncer de mama. Essa paciente se tratou e voltou a menstruar. E essa pessoa que perguntou, ela quer saber qual o risco de ela ter voltado a menstruar
e o câncer dela voltar, se existe uma relação, e se ela voltar a menstruar é uma situação boa ou ruim. Eu acho difícil até de responder, mas vocês são as especialistas, por gentileza. Isso assim, é uma pergunta que a gente não sabe todo o caso dela, né? Exatamente. A gente tem diferentes tipos de câncer de mama, né? Tem o câncer de mama que sofre efeito da parte hormonal, né? Tem os receptores de estrógeno, de progesterona. E nesses tipos de tumores, às vezes a gente bloqueia o efeito hormonal neles, né? Para diminuir esse estímulo. Em alguns casos, a própria quimioterapia provoca essa ablação ovárica, né? Então, durante a quimio, ainda mais se é uma paciente jovem, ela pode ficar sem a menstruação, sem o estímulo hormonal, e às vezes, com o tempo depois, ela pode ir recuperando. A gente tem medicamentos que provocam o bloqueio desse estímulo hormonal, né? E tem situações que a gente fala assim, que são tumores às vezes de mais alto risco, que a gente pode também provocar um bloqueio desse ovário, né? Para que ele não produza hormônio, além de bloquear o efeito dele nos tecidos. Então, são situações assim que a gente avalia caso a caso, dependendo do risco da paciente, do tipo do tumor, que é discutido realmente individualmente, né? Dependendo de vários fatores. Eu acho que a gente podia pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho daquela classificação de câncer de mama exatamente relacionada à presença ou ausência dos receptores estrogênicos. Né? Então, eu acho que... Pois não. Falhou um pouquinho, você. A gente podia aproveitar esse gancho dessa pergunta, que você começou a explicar o tratamento com bloqueio estrogênico, para a gente falar um pouquinho da classificação dos tumores de mama, dos cânceres de mama, relacionados à presença ou ausência de receptores, né? De forma que estabelece o tratamento. Isso, quando a gente vai, planejar um tratamento de uma pessoa que foi diagnosticada de um câncer de mama, a gente avalia vários fatores, né? A gente avalia o tamanho do tumor, que é muito importante, é um fator prognóstico de evolução da doença. A gente avalia se tem comprometimento dos linfonodos, que também é um fator importante de prognóstico. A gente avalia se tem doença à distância ou não, se a doença realmente é só local, regional. Também tem os fatores importantes da mulher, né? Idade, comorbidades, isso tudo também influencia na escolha do tratamento adequado. Mas, assim, como fator, um dos fatores também principais é o tipo de tumor que a gente fala, uma classificação molecular através da imunohistoquímica. A gente tem quatro grandes grupos, né? De tipos de tumores de mama, que a gente separa nesses grupos, relacionados à expressão, né, de alguns receptores que tem no tumor. A gente tem receptores de estrógeno, de progesterona, tem o HER2, né, que é um receptor de membrana, que pode estar amplificado ou sobreexpressado em alguns tipos de câncer de mama. E tem que a gente fala de proliferação celular, que é o Ki67, que a gente usa também como forma de classificar. E dependendo da expressão, né, deles, a gente classifica o câncer de mama nesse grupo. A gente fala que é um tipo luminal, quando ele tem receptor de estrógeno e progesterona. Pode ser um luminal A, dependendo do valor do Ki67, ou luminal B. E tem os luminais B também, que superexpressam esse receptor de membrana, que é o HER2. E tem os que não tem receptor de estrógeno, nem de progesterona, mas tem a sobreexpressão do HER2.
que são os chamados HER2 enriquecidos, né? E tem já os que também não tem expressão nenhuma, nem de hiperestrógeno, nem de progesterona, nem HER2, que é os que a gente chama de triplo negativo. Outro fator importante também é o grau de diferenciação do tumor, né? O grau de diferenciação é mais ou menos como ele é. O patologista vai saber explicar às vezes melhor do que eu, mas às vezes como que a célula tumoral é parecida com o órgão de origem dela, né? Quanto menos parecido, assim, o grau de diferenciação é maior, né? Então, quanto maior ou mais alto o grau, a gente fala que o tumor tem uma agressividade também maior, porque menos parecido é com o tecido original, da onde ele está formando, né? Ou seja, dependendo do tipo molecular, a gente tem determinados tratamentos ou outros, né? Os tumores que a gente fala aqui são os luminais, que expressam receptor de estrógeno e progesterona. Eles têm um benefício de fazer esse bloqueio desse estímulo hormonal que possa ter, né? A gente tem vários tipos de tratamento que possa bloquear esse estímulo. Tem um dos mais conhecidos, que é o mais antigo, que a gente dá nas pré-menopáusicas, que é o tamoxifeno. Tem o inibidor da aromatase, que a gente dá nas pacientes menopáusicas, porque na pré-menopausa ela tem a produção hormonal pelos ovários. Já quando faz a menopausa, não. Então, a produção hormonal é feita pelos outros tecidos. Então, transforma os andrógenos em estrógenos através da enzima que chama aromatase. Então, a gente tem os inibidores da aromatase que inibe essa transformação. E tem outros tipos também, né? Tem o fulvestrano, que também ajuda na emissão desse estímulo hormonal. Tem, né, para tumores hormonais, esses são os principais. Lógico que também, quando a gente avalia o tratamento, né, a gente tem que pensar o planejamento do tratamento. Porque tem pacientes que a gente vai começar com uma cirurgia, tem outras que a gente vai começar com uma quimioterapia, outras vai fazer a cirurgia e depois da cirurgia, dependendo de todos esses fatores que eu expliquei, vai fazer uma quimioterapia, depois vai passar por um tratamento de hormonoterapia, vai fazer uma rádio. Então, cada situação é diferente, né? E geralmente a gente discute os nossos casos numa equipe multidisciplinar e avalia, dependendo de como chega o tumor, desses fatores prognósticos e preditivos de resposta ao tratamento, a gente individualiza os tratamentos. Perfeito, perfeito. Que hoje o tratamento é cada vez mais diferenciado mesmo. Tem esses perfis genômicos, está fazendo também, né? Mas já aumentou muito, assim, a quimioterapia cresceu muito nos últimos tempos. Assim, hoje o tratamento é muito individualizado e tem esses perfis, né? A gente classifica, assim, para a gente avaliar o tratamento sistêmico, né? Depois ou antes da cirurgia, a gente tem que se classifica em mais risco, menos risco e tem aquele de risco intermédio, né? Principalmente para a gente saber se tem um grupo de câncer de mama que não vai beneficiar, às vezes, de uma quimioterapia. A gente vai dar só toxicidade sem benefício. A gente sabe, às vezes, que os de risco mais baixo, às vezes esses não vão ter um benefício de químio, né? Então, a químio neles a gente sabe que às vezes não é necessário. Os de alto risco a gente já sabe que sim, que eles vão ter um benefício de químio, e esse do risco intermediário, às vezes, não fica claro se vai ter um benefício ou não. Então, tem essas plataformas genômicas que, tipo MamaPrint, Oncotype, né, que de acordo com a classificação do risco, pode orientar a gente um pouco na indicação do tratamento. Só que são plataformas assim, um pouco mais caras, que realmente a gente são de alto custo, né, e que no dia a dia das nossas pacientes do SUS a gente não tem. Eu acho que também de plano de saúde a gente também não tem. Então, são plataformas genômicas que realmente, se tiver indicação e a paciente ter condições financeiras, pode ter.
Muito bem. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da indicação de quimio e radioterapia. Quais que são os parâmetros que são levados em consideração para essas indicações? Quando que eu vou indicar quimioterapia? A gente sabe que não é uma única quimioterapia, como você disse, hoje ela está bem individualizada, dependendo do painel genômico da paciente, né? Dependendo do subtipo, se é luminal A, B, triplo negativo ou basal, a gente sabe que tem uma quimioterapia específica para cada tipo de caso. Então, como que vocês indicam esse tratamento? Quais são os parâmetros usados? Então, em princípio, a gente indica o tratamento de quimioterapia. A gente fala que a quimioterapia adjuvante, né, é para diminuir o risco de recidiva do tumor, né, principalmente sistêmica, mas também locoregional. Então, a gente usa esses parâmetros que a gente comentou, né, o estadiamento é baseado no tamanho, no comprometimento nodal, de metástases. Então, isso é um fator importante. Depois, o tipo nominal, o tipo molecular, né, que a gente comentou, a situação da paciente, porque não é a mesma coisa tratar uma senhora, às vezes, de 70, né, com comorbidade, do que tratar, às vezes, uma mulher mais nova, porque a gente sabe que os nossos tratamentos também têm toxicidade. Então, a gente tem que ter em consideração isso, né? Em linhas gerais, é o que a gente geralmente olha. E A radioterapia também depende desses fatores, né? a radioterapia. Aí, dependendo, a gente indica o tratamento de quimioterapia depois, né, da cirurgia, baseado nesses fatores. A quimioterapia, a gente tem vários tipos de quimioterapia, né? As mais usadas em câncer de mama um grupo que a gente fala que chama traciclina, que é onde está a doxorubicina, a ibubicina, que são as mais conhecidas, são o que o pessoal chama às vezes da quimio vermelha, né? Também tem a ciclofosfamida, tem os taxanos, que é o docetaxel, o paclitaxel. E dependendo desses fatores, a gente pode usar todas as quimioterapias ou, às vezes, não, né? A gente sabe que as antraciclinas em câncer de mama e os taxanos para tumores de alto risco é o tratamento recomendado, né? Porque são os que mostraram maior benefício. Só que também, né, não são isentos de toxicidades. Toxicidades mais frequentes, às vezes, que a gente vê na química, são aquelas onde a replicação, às vezes, a replicação celular é maior no organismo também, porque do mesmo jeito que a quimioterapia ataca as células tumorais, também destrói e ataca as células do organismo normal, né? Então, a gente tem toxicidade hematológica, pode ter anemia, pode ter leucopenia, pode ter neutropenia, plaquetopenia, ataca as mucosas gastrointestinais, pode ter mucosite, diarreia, náuseas, vômitos. Alguns tipos específicos têm toxicidade para o cabelo, pode ter alopécia, então enfraquecer um pouco, né? Raliar um pouquinho o cabelo, também tem toxicidade, pode ter toxicidade neuropática. Então, é um tratamento que tem certas toxicidades, só que cada dia mais essas toxicidades, a gente fala que são mais fáceis de manejo, né? A gente põe uma medicação, que a gente fala, uma pré-medicação para diminuir o risco desses efeitos adversos, né? Para o enjoo, tratamento em casa, em algumas situações a gente põe estimulantes de fábrica de colônia para diminuir o risco de neutropenia febril. Então, no dia a dia, o que as pacientes às vezes mais queixam é um cansaço que às vezes o tratamento pode dar, só que esse cansaço também a gente consegue, às vezes, de uma atividade física, de uma boa alimentação, né, de noites de dormir bem, descansar, consegue cumprir mais ou menos o tratamento de uma forma tranquila, né? A gente está
faz acompanhamento antes de todo o tratamento, de fazer uma quimioterapia, com exames de sangue, a consulta. Então, o tratamento, assim, realmente, hoje em dia, é bem mais tranquilo que antigamente. Existe forma da gente controlar todos esses, tentar controlar um pouco esses efeitos adversos. Lógico que tem uma porcentagem de pacientes que podem ter toxicidades mais graves, né? Outro tipo de toxicidade também que dá as antraciclinas é uma toxicidade cardiológica, cardíaca, né? Que pode dar uma insuficiência cardíaca, que é dose acumulativa. Geralmente, no tratamento de câncer de mama, a gente não sobrepassa essa dose acumulativa. Pode ser de 300 a 350 miligramas por metro quadrado. Geralmente, em câncer de mama, a gente utiliza 240 miligramas por metro quadrado da dose subicida. É um pouco diferente. Então, são toxicidades que a gente tem que conhecer e saber, às vezes, prevenir e tratar quando aparece, para ter todo o tratamento completo. Da radioterapia que a gente estava comentando, sempre que a gente faz uma cirurgia conservadora de mama, né, a radioterapia é um tratamento local, igual que a cirurgia. Então, quando deixa a mama, quando faz uma cirurgia conservadora de mama, tem indicação de fazer o tratamento de rádio. Quando o tumor é um tumor grande, maior de 5 centímetros, quando tem comprometimento dos linfonodos, também tem indicação de fazer rádio. Quando a margem é positiva, quando a gente fala que às vezes, né, na biópsia vê uma margem com células tumorais, não é possível de ampliar, ou essa margem é pequena, também tem indicação de fazer rádio. Em algumas situações que o tumor é mais agressivo, também tem indicação de fazer rádio. Isso a gente avalia, né, são vários fatores que a gente avalia junto, mas em termos gerais, são essas indicações. Bom, eu tenho uma pergunta a respeito de cirurgia. Que tipos de cirurgia podem ser feitas e a cirurgia, quando que ela é indicada para ser curativa e quando que ela é indicada para ser paliativa? Então, a cirurgia, na medida que a quimioterapia aumentou o seu espectro, na medida que aumentaram as drogas, hoje é muito mais usado a quimioterapia e a cirurgia com isso foi diminuindo. As cirurgias foram ficando mais conservadoras, né? Começou assim, que antigamente todo mundo fazia mastectomia praticamente, né? Muitos anos atrás. Aí foi evoluindo, começou a fazer cirurgia conservadora, que é a quadrantectomia, que a gente preserva a mama, tira só o nódulo com uma margem, né? Um quadrante mesmo na margem de segurança. E aí segue de radioterapia, depois, né, para controle local da doença. E as cirurgias foram ficando cada vez menores, até que chegou nessa questão conservadora da axila, né, que é a pesquisa do linfonodo sentinela, que é também muito tempo antes, a gente esvaziava a axila de todo mundo, a gente tirava os 3 níveis de linfonodos, né, que tem nível 1, 2 e 3, de acordo com a anatomia, no músculo pequeno peitoral, tudo, a gente ia lá em cima e esvaziava a fossa todinha. Hoje não, hoje a gente faz pesquisa do linfonodo sentinela, que seria aquele primeiro linfonodo a receber a linfa dessa carga tumoral, né, da mão. Se ele estiver negativo, muitas vezes a gente não precisa esvaziar. E tem alguns casos, assim, tudo claro que tem os protocolos que a gente segue, mas dependendo, até um positivo nesse esvaziamento axilar, a gente pode preservar a axila. Não tem necessidade de fazer o esvaziamento radical. Então, a cirurgia basicamente hoje, né, assim, a gente faz tanto a lumpectomia, que chama nodulectomia, com margem, e a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o que a gente mais faz, seria esse quadrante reduzido, né? Não faz mais aquela cirurgia tão mutiladora. Mas muitas vezes ainda é indicada uma mastectomia mesmo, né? E tem casos que é necessário. Ou pela proporção mama-tumor, porque um dos critérios para contraindicar a cirurgia conservadora é esse, né? Se for um tumor grande para a mama, ou um tumor que não respondeu à quimioterapia neoadjuvante, muitas vezes a gente faz a quimio neoadjuvante para reduzir o tumor e depois consegue uma cirurgia mais conservadora. Mas tem casos que não dá. Tem casos que a pessoa tem contraindicação para radioterapia ou para quimioterapia, às vezes uma paciente mais idosa, que não toleraria uma quimio. Aí a gente faz a mastectomia. Então, cada caso
caso é individualizado também, o tratamento cirúrgico, né? Mas o básico é isso, quadrantectomia com linfonodos indireta, quadrantectomia com esvaziamento completo, porque tem casos, tem muitos linfonodos comprometidos, mesmo quando já fez quimio, às vezes não responde, e aí a gente realmente tem que tirar esses linfonodos. E os casos de mastectomia mesmo, que pode ser com reconstrução ou sem reconstrução. A reconstrução também é reconstrução pela cirurgia plástica ou pelo próprio cirurgião que fez a mastectomia, mas também tem que ser bem discutido, né? Que tem também suas contraindicações, várias, tem várias técnicas para essa reconstrução, que pode ser prótese, expansor, retalho local, né? Mas tudo tem a ver também com a questão do tipo de tumor, do tamanho de tumor e com as comorbidades da paciente, porque aí vem a questão de paciente diabética, tabagista, ou muito idosa, ou cardiopata, aí tudo tem que ser bem conversado e individualizado, né? Mas a notícia boa é isso, que a cirurgia ficou mais conservadora com o tempo. E a gente até brinca, assim, fala que vai chegar uma hora que a gente não vai operar nada, que vai ter mais essa questão, essa parte da oncologia, que melhorou tanto o tratamento, né, individualizou tanto, que vai diminuindo. Que bom, né? Que bom, né? Que esperança para o futuro, né? Desejamos que não tenha mais mesmo. Eu recebi uma pergunta aqui a respeito do risco de leucemia pós-quimioterapia. Tem realmente, né, alguns tipos de quimioterapia que são às vezes hematotóxicos, mas esse risco é muito baixo, né? Todo quimioterápico pode ter, às vezes, um risco, como, né, as células mais de proliferação maior do corpo são as células sanguíneas, né? Pode ter uma toxicidade maior, mas o risco, às vezes, de leucemia depois de uma químio para câncer de mama não é tão grande. Sim, eu não lembro assim certinho a porcentagem, mas é uma das coisas, tanto assim, no acompanhamento, às vezes, dessas mulheres, né? A gente acompanha tanto as toxicidades tardias que podem aparecer, tanto as toxicidades cardiológicas, como outros tipos de toxicidade, né? A rádio também pode ter toxicidade cardíaca, tem que ser acompanhado. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que essa aqui é a última pergunta. Num caso de recidiva ou de metástase, quais os tratamentos mais indicados e por que, se existir diferença com os outros? A gente também avalia, né, numa recidiva, alguns fatores, né? A gente principalmente assim, se uma recidiva local, a gente prioriza também, às vezes, os tratamentos locais, né? Pode ser feito uma cirurgia, se for uma recidiva localizada, local regional, pode ser, às vezes, ser avaliado uma radioterapia, se não foi feito previamente, ou dependendo do tempo, pode ser avaliado para remediar, e tem os tratamentos sistêmicos, né? Já também, se a recidiva, né, da doença não foi a nível local regional, foi a nível sistêmico, a gente avalia também o volume tumoral, né, e a localização dessas metástases. As metástases, os lugares mais frequentes de metástases no câncer de mama pode ser, né, tem os tipos, o 2 enriquecido e o triplo negativo, eles têm uma frequência maior de metástase cerebral. Também tem metástase óssea, né, que é um lugar frequente, pulmonar, hepática e linfonodal. Então, dependendo do volume de doença, a gente pode priorizar um tratamento ou outro. Se a gente tem um tipo de câncer luminal, com volume de doença pequeno, às vezes a gente prioriza não uma quimioterapia, a gente prioriza, às vezes, um hormônio, né, um tratamento hormonal, um inibidor de aromatase, ou tamoxifeno, dependendo também do tratamento prévio e do tempo dessa recidiva, né? Se ela estava usando, já estava no curso de um tratamento hormonal ou não. Já quando às vezes é uma doença mais agressiva,
A gente fala que tem crise visceral. Crise visceral é quando já tem algum comprometimento funcional daquele órgão, né, com parte hepática ou uma linfangite pulmonar. Então, às vezes, a gente tem que ter uma resposta maior, né? Então, às vezes, nesses casos, a gente faz um tratamento quimioterápico mais intensivo para ter uma resposta mais rápida. E dentro dos tratamentos também paliativos, tem a radioterapia, pode ter uma cirurgia higiênica, igual comentou. Isso, porque aproveitando esse gancho, você perguntou do tratamento paliativo em cirurgia, basicamente é a mastectomia higiênica, quando a gente tem um tumor ulcerado, né, que é um tumor que às vezes já pega a pele, que aquela pessoa, mesmo que ela tenha metástase, mas ela precisa de uma qualidade de vida por causa do odor local, da tumoração local, e a gente faz essa cirurgia que a gente chama higiênica. A gente tira a lesão não com o intuito curativo, mas com o intuito de dar dignidade para ela. Então, nesses casos... Melhorar a qualidade de vida, né? Isso. Gente, tem uma doença mais disseminada, a gente sabe que não, né, a cura não tem, a gente tem de controle quando a doença já está disseminada. Mas esse controle, às vezes, dependendo do tipo de tumor, do volume tumoral, a gente consegue esse controle durante um tempo até prolongado, né? E cada vez mais, com os avanços dos tratamentos, né, a gente vai conseguindo devagarzinho ampliar esse tempo de sobrevida, né? Sobrevida livre de progressão, de sobrevida global. Então, a gente também tem que priorizar isso, né? O conforto da paciente. Às vezes, ter uma dor ou um sintoma que pode estar impedindo a qualidade de vida, a gente tratar esse sintoma. Gente, muito bom. Essa questão de garantir ao paciente, né, uma melhor qualidade de vida, uma dignidade, um fim mais, vamos dizer assim, menos sofrido, é muito importante, né? Eu gostaria que vocês deixassem um recado. Nós estamos chegando ao final da live. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse um recado para esse nosso público. Por gentileza, o que vocês quiserem deixar de recado. Eu queria agradecer por essa oportunidade. Eu acho assim, o pessoal que conhece a gente, né, é minha primeira live, então eu peço desculpa por alguma coisa ou por alguma dificuldade de expressão, mas que para mim foi interessante. Eu acho que esses espaços para discussão e aprendizado é sempre muito bom. O Hospital do Câncer lá, né, está de portas abertas para todo mundo, quem quiser conhecer e colaborar, né? A gente sabe que a gente tem um sistema, infelizmente, público, não o sistema público em si, né, mas que existem desigualdades e que, às vezes, o hospital consegue se manter com uma boa qualidade graças também ao apoio de toda a região, né? Então, a gente agradece esse apoio e ainda pede, né, que continue apoiando a gente para que o hospital continue fazendo o melhor possível para cada paciente de lá. E se alguma dúvida que não esclareci ou algum comentário que queiram fazer, pode, né, mandar através da universidade que a gente responde. Né? Doutora Maria Lúcia. Isso, eu também queria agradecer a oportunidade. A gente realmente não tem experiência assim, no live, nem com a questão de docência, mas a gente fica feliz em poder participar e cooperar de alguma forma. E eu queria, assim, deixar, principalmente para os estudantes, assim, só essa mensagem que eu acho que é muito importante, assim, na questão de saúde, a gente ter essa preocupação nesse cuidado, assim, que muitas vezes a gente se perde com tanto exame, com tanta coisa, e falta esse olhar, assim, do paciente, esse exame, que é a questão que a gente falou, né, do exame físico. Então, já que é uma comunicação com alunos, eu acho isso importantíssimo, assim, a gente ter esse olhar para o paciente. Né? Mas muito obrigada pela oportunidade.
quem tem a agradecer somos nós. Foram palestras muito boas, muito elucidativas, e nada tenha que se desculpar, Maísa, você foi muito bem e brilhou. Assim como a doutora Maria Lúcia, que também trouxe muito brilho para essa nossa live. Gostaria muito de agradecer a vocês e convidá-las para uma próxima, que a gente vai poder se divertir juntos. Tá certo? Gostaria de agradecer o nosso público, agradecer a presença de todos, essa hora que nos dedicaram e convidá-los para o nosso vestibular. Nós já estamos com a inscrição aberta até 15 de dezembro e a nossa prova é no dia 19 de dezembro. Venha fazer parte da Faculdade Atenas. Muito obrigada, um grande beijo a todos e até a próxima. Muito obrigada. Como é que desliga? Encerrar.